Oi, 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 com licença, já tô chegando aí na sua casa e você sabe que estamos chegando aqui com o assunto saúde e beleza. Você já parou para pensar que nem tudo que aparece na sua pele começa de verdade na sua pele? Às vezes uma coceira persistente, manchas que aparecem sem explicação, vermelhidão ou até uma dermatite podem ser apenas um sinal de que existe algo acontecendo dentro do seu organismo. Será que a alimentação e o sistema imunológico podem influenciar diretamente na nossa pele e até na nossa autoestima? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque você está no Beleza Inteligente na TV. Eu sou a Marília Rigueto, eu sou CEO do Beleza Inteligente, um grande ecossistema da estética que reúne clínicas, mentorias e esse lindo programa de TV que nasceu para mostrar que sim, a saúde, a beleza e a autoestima andam juntas e elas podem ser feitas de forma inteligente. E eu quero começar agradecendo por você estar aqui, porque muito mais do que a sua audiência, você faz parte de uma comunidade, de pessoas que acreditam que sim, a beleza pode ser feita de forma inteligente, que conteúdo de qualidade pode transformar vidas. Então já aproveita, segue aqui o meu perfil no Instagram, o @DRA Marília Rigueto e também o @Beleza Inteligente na TV, para você ficar por dentro de tudo o que acontece. Agora bora que a gente tem muito o que conversar. Para falar desse tema tão importante, às vezes até polêmico, eu recebo aqui hoje o Dr. Márcio Barros. Ele que é médico pediatra, alergista e imunologista e vai nos ajudar a entender como muitas alterações da pele podem ser, na verdade, a pontinha do iceberg de algo que está acontecendo lá dentro do nosso organismo. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio Barros. Prazer estar recebendo. Tudo bem? Prazer estar te recebendo aqui no Beleza Inteligente na TV. Seja muito bem-vindo. Obrigado por participar, agradeço muito pelo convite. Doutor, hoje o nosso tema aqui, a gente fala muito sobre beleza, né? E muitas vezes a gente percebe que a gente recebe no consultório pessoas que estão com alguma queixa de pele, com algum sintoma. Ele vai lá no dermatologista ou vai em outro profissional da estética procurando ajuda para esses problemas. Poucas pessoas pensam que esse problema na pele pode estar relacionado à alimentação, a alguma alergia, a alguma coisa imunológica. Isso existe? Como é que funciona essa parte? Bom, ótima pergunta, Marília. Assim, isso pode acontecer, tá bom? Mas não é a regra. Essas reações, lesões de pele mais crônicas, que incomodam a pessoa, faz procurar um dermato, ir e vir, etc., na maior parte das vezes não estão relacionadas com alergia alimentar. Quando a gente fala em alergia alimentar, que traz lesão de pele, normalmente a gente está falando daquelas lesões agudas, como urticária, que vão acontecer ali de minutos até algumas horas depois do contato do alimento. Existem sim situações em que o alimento pode agravar doenças de pele como a dermatite atópica, mas essa é a exceção, não é a regra. Naqueles casos que nada melhora, não se encontra a causa, casos de dermatites mais graves, aí faz sentido a gente entrar nessa seara e investigar alergias alimentares, mas lembrando que isso não é a regra. Doutor, falando em alergia alimentar, é muito comum a gente falar, um paciente falar, ai doutor, até na anamnese mesmo, quando a gente está ali recebendo um paciente, eu tenho alergia a tal coisa, ou eu tenho intolerância a tal coisa, e eu vejo que isso gera muita confusão. Qual é a diferença, explicando para o pessoal que está lá em casa, entre alergia ou intolerância? Legal, essa pergunta eu sorri quando você começou a fazer, porque é o nosso dia a dia. Eu imagino que deve ser o que vocês mais recebem de pergunta, né? É muito confuso, muita gente se atrapalha. Vamos lá, de forma simples. A alergia é uma reação imunológica. Existe a interferência do sistema imunológico, de um modo geral, são reações imediatas. Existem alguns tipos de alergia. Eu vou falar da mais comum, que é aquela que a gente chama de IgE imediata, que é aquela que a gente vê dos filmes, que incha, fica vermelho, dá falta de ar. É uma reação mediada pelo sistema imunológico que reage contra algo que ele interpretou erradamente como um inimigo. Basicamente é isso. Nas intolerâncias, a gente está falando de um problema de digestão desse alimento, é um problema metabólico. Então, o leite, que é o grande confusão, a intolerância à lactose é o açúcar do leite, que quando não digerido adequadamente por falta de uma enzima chamada lactase, gera sintomas gastrointestinais. Na alergia da proteína do leite de vaca, é a proteína e não o açúcar que causa o problema, e é uma reação do organismo contra essa proteína do ponto de vista imunológico.
Entendi. Então, na verdade, uma é uma resposta alérgica, a outra é uma intolerância mais intestinal até do que uma reação do sistema imunológico, é isso? Exatamente. Na intolerância, a gente não vai ter sintomas de pele, por exemplo. O sintoma é gastrointestinal, está na digestão, por exemplo, da lactose. Ô, doutor, e a gente vê muito falar de alergia, essas coisas da alimentação, quando criança, né? A gente vê, meu filho comeu não sei o quê e descobriu que tem alergia de alguma coisa. Mas é possível também, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas falarem, nossa, eu comi, sei lá, camarão a minha vida inteira e eu nunca tive nada. E do nada eu fui comer camarão um dia e tive uma reação alérgica. É possível adquirir essas alergias ao longo da vida? Sim, você usou o exemplo clássico, que é o camarão. As alergias são muito mais frequentes, alergias alimentares, em crianças, tá? Mas existem situações em que elas podem aparecer ao longo da vida. Lembra que eu expliquei que o sistema imunológico pode interpretar como inimigo uma coisa que não é, como um alimento? Eventualmente, se o corpo interpreta como inimigo, mas ele consegue depois, mais adiante, perceber que não é, ele tolera. E o que mantém essa tolerância é o contato regular. Aqueles alimentos que a gente come de forma mais esporádica, pode ser que lá na frente, depois de eu ficar um tempo longo sem comer, eu me torne alérgico. Então, é improvável a gente se tornar alérgico a um alimento que coma de forma recorrente, de forma regular. Mas comer camarão todo dia, então. Pode acontecer. O segredo é comer camarão. O segredo é comer camarão toda semana, então. Aí eu não vou comer. Quem dera, seria delicioso. Que interessante, eu não sabia disso. Se a gente tem uma situação de uma alergia alimentar, é um alimento que eu tenho consumo regular, eu tenho que abrir o leque pensando em outras doenças que possam ter levado a isso. Entendi. E diagnosticou, por exemplo, tenho alergia. Vamos continuar falando do camarão, mas não sei se o camarão é muito extremo. Se for, o senhor me corrige, né? Então, diagnostiquei, tenho alergia ao camarão. Existe algum tratamento para isso, para um dia eu poder voltar a comer camarão ou não? Desde o momento que eu fui diagnosticada, ele vira um alimento proibido na minha vida. Ótima pergunta também, que a gente está na melhor fase da ciência para falar de tratamento. Cada vez a gente tem mais modalidades de tratamentos ativos. Antigamente a gente falava, tira o alimento da vida do paciente e pronto, espera. Às vezes algumas pessoas desenvolveram tolerância espontânea, mas muitas não. Hoje a gente sabe que os tratamentos ativos, intervenções que a gente possa fazer, vão ajudar o paciente a deixar de ter alergia. Então a gente vai oferecer esse alimento de forma cuidadosa na vida desse paciente, existem várias estratégias diferentes, e manter um consumo regular. Então, o camarão, como eu te falei, é um dos que são difíceis de tratar, porque a pessoa teria que ficar comendo de forma muito frequente, que não é uma coisa tão da nossa cultura. Mas leite, ovo, trigo, soja, amendoim, esses são alimentos que a gente consegue tratar com frequência e com bastante sucesso. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi para ver se o pessoal lá de casa também entendeu. Então, quer dizer que o tratamento, até para quem tem alergia, na verdade é consumir de forma supervisionada, acompanhada, mas é de consumir esses alimentos que ela tem alergia, é isso? É isso, a gente treina o sistema imunológico a deixar de reconhecer aquilo como um problema. Então a gente vai introduzir de forma lenta, gradual, sempre, pelo amor de Deus, supervisionado, nunca tentem em casa, e vai manter um consumo regular. Fala assim, às vezes eu como alguma coisa e coce minha língua, arde, eu vou continuar comendo. Não faça isso em casa. Procura um profissional e aí existem tratamentos cuidadosos, seguros, e sempre o paciente vai manter suas medicações para casos de situações que possa acontecer algum deslize durante o tratamento. Mas é o consumo regular que vai manter essa tolerância. Nossa, isso para mim foi muito novidade. Eu acredito que para muita gente que está escutando também seja. Doutor, eu tenho filhos, né? Minha filha mais velha tem 10, o meu menorzinho tem 4. E quando a gente vai introduzir um alimento novo para a criança, principalmente esses alimentos que já têm mais fama de ser mais alergênicos, eu não sei se é exatamente esse o termo, existe algum segredo, algum conselho, alguma dica de mães e pais que vão introduzir algum alimento diferente ali para a criança? Alguma coisa que a gente possa fazer? Porque a gente dá, mas morrendo de medo. Por exemplo, esses dias, com 10 anos, foi a primeira vez que eu fui dar camarão para minha filha. E confesso que eu dei pensando, meu Deus, e se ela tiver alguma coisa aqui? Se ela tiver um choque anafilático, o que eu vou fazer com essa menina? Eu vou sair correndo? Tem hospital nessa cidade? Mãe é tudo meio doida, você sabe, né? Você sabe, porque você é pediatra, então você lida com as mães doidas por aí. Então, o que você tem para falar pra gente? A gente então deveria, já desde pequenininho, ir estimulando e dando todo tipo de alimento? Porque a gente faz o contrário, a gente tem medo de dar pequenininho porque a gente tem medo de ter uma reação.
Perfeito, as mães, elas são cuidadosas, elas ficam com medo, né? A gente está falando do bem maior de uma pessoa, então é super comum que elas tenham esse receio, mas hoje a gente sabe, já tem algum tempo que a gente sabe que a introdução precoce dos alimentos é quem protege. Quanto antes a gente introduzir dentro de uma janela, que a gente fala lá da famosa janela imunológica, né, que a gente fala a partir dos 6 meses de vida, a partir dos 4, mas aqui no Brasil a gente costuma fazer a partir dos 6 meses de vida até 1 ano de idade, é um momento em que o sistema imunológico está mais plástico e mais propício a gerar a tolerância, que é o que importa. E também a gente diminui a chance, expondo precocemente, da criança ser exposta por uma via que não a boca. Então, uma criança que tem alguma lesão de pele que possa ter contato com o alimento pela pele, tem maior chance de desenvolver sensibilização. E se ela for exposta pelo trato gastrointestinal, pela boca, ela tem maior chance de desenvolver tolerância. Então, a introdução precoce, escalonada desses alimentos, protege. Então, quanto menos a gente atrasar, mais a gente está protegendo. Então, hoje a gente fala em introdução precoce dentro da janela imunológica ali. Sim. É um termo que está bem na moda, né? Tá bem? Mas é importante entender a lógica. E aí, o senhor me levantou uma pergunta que eu já ia fazer agora também, que você até acendeu um sinalzinho aqui na minha cabeça. Tá, então descobrimos, tenho alergia a um alimento específico, por exemplo, ovo, tá? Então, quer dizer que se eu sou alérgica ao ovo, eu não posso consumir por outras vias esse mesmo produto? Vou dar um exemplo. A gente que é da área da estética, a gente sabe que, por exemplo, a toxina botulínica, né? A gente tem ali dentro da composição, no frasco do Botox, da toxina botulínica, a albumina, que seria relacionada ao ovo. Uma pessoa que é alérgica ao alimento ovo, ela pode ter uma tendência maior de receber essas proteínas por outras vias também? Ou uma coisa não está relacionada à outra? Bom, vamos lá, é possível que um paciente que tenha alergia alimentar, quando tenha contato via outras vias, as mesmas proteínas reajam. Nem todo mundo que tem alergia alimentar, quando come um alimento tem reação, vai ter quando toca esse alimento na pele. A minoria vai ter esse limiar cutâneo, outros podem ter limiar inalatório, sentir cheiro. Isso é bem menos comum, mas uma vez inoculado, como num medicamento que tem essa proteína, a chance de reação é bastante grande. Então a gente tem que ter um cuidado de um diagnóstico preciso, para a gente saber se é uma alergia mesmo, e o cuidado para saber quais as substâncias às quais esse paciente pode ser exposto, essa pessoa pode ter contato. Isso eu falo porque a gente está numa era, né, pensando na estética, principalmente na estética regenerativa, a gente está cada vez com mais produtos, principalmente produtos coreanos, que vêm muito pra gente, que vêm de salmão, alguns outros extratos de plantas, enfim, várias coisas. E aí isso tem vindo muito nos cosméticos, né? Nos dermocosméticos, em concentrações baixas, mas vem vindo. Então é comum os pacientes perguntarem pra gente no consultório: mas eu tenho alergia a fruto do mar, eu tenho alergia ao peixe, eu posso passar no meu rosto alguma coisa que vem do salmão? E isso é uma questão que gera dúvida mesmo no paciente, por isso que eu resolvi te fazer essa pergunta. Uma dúvida pertinente. Muitas vezes a gente vai precisar fazer testes mesmo, né, com o paciente antes de submetê-lo a esse contato. Então, o que a gente pode eventualmente fazer é expor esse paciente de forma supervisionada para ver se ele vai ter alguma reação. Mas o mais importante é entender se aquela alergia que o paciente autorrefere é uma alergia diagnosticada de forma correta. A gente tem visto muita coisa, muita informação atravessada, muita informação, na verdade, e às vezes a gente não sabe como é que o paciente chegou naquele diagnóstico. Então, entender aquele diagnóstico é muito importante. Tem o hábito de dizer que diagnosticar uma alergia que não é quase tão grave quanto não diagnosticar uma alergia que é. Então, a gente precisa ter assertividade no diagnóstico para não fazer com que o paciente não se exponha, deixe de usar um produto cosmético, deixe de comer um alimento ao qual ele não é efetivamente alérgico. Então, entender bem para a gente não rotular quem não é. Pois é, que considerações importantes. Doutor, foi um prazer ter você aqui no Beleza Inteligente hoje. Fica de portas abertas para quando o senhor quiser voltar, quiser vir aqui para Porto Alegre também conhecer o nosso estúdio. Mas agora, queria que você falasse para o pessoal que está assistindo, que quisesse ter contato com você, as suas redes sociais, onde que o senhor atende, para que as pessoas possam também te conhecer. Vamos lá, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês, esse bate-papo. Eu acho que o grande objetivo dessas conversas é educar mesmo a população para entender que existem situações que são um risco maior, outras que não. Se vocês quiserem
me procurar, eu estou aí nas redes sociais tentando sempre trazer informações de qualidade, baseadas em ciência. Então tem Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem site, tá bom? E eu atendo em Jundiaí, mas atendo online, caso alguém precise mais à distância, a gente pode tentar ajudar por aqui, tá bom? Um abraço, obrigado. Obrigada, doutor. Fica já o convite para quando quiser voltar, viu? Até a próxima. Quanta coisa interessante que o Dr. Márcio trouxe pra gente, né, gente? E eu tinha um monte de coisa ali que eu não sabia. E é muito bom a gente ter esse conhecimento para nós, para os nossos filhos. A gente que é mãe, vocês sabem, né? A gente precisa ali, além de pensar na gente, vigiar e trazer tudo isso para os nossos filhos também. Ali eu aprendi coisas que eu realmente não sabia. E eu falo sempre para vocês, eu tenho tentado trazer aqui para o nosso programa temas dos mais diversos que envolvam beleza e que envolvam saúde. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Não existe beleza sem saúde. Uma coisa é consequência da outra, as coisas estão atreladas. Então, quando o nosso organismo vai bem, quando a gente conhece o que a gente tem por dentro, fica muito mais fácil da gente externar a nossa beleza aqui também. Hoje nós conversamos muito aqui sobre saúde e eu acredito que saúde também é solidariedade, porque muitas vezes existem pessoas esperando apenas uma oportunidade para mudar completamente a própria vida. E foi pensando nisso que nós criamos um novo espaço dentro do Beleza Inteligente na TV. Um espaço para contar histórias que ainda precisam de um final feliz. Esse é o Beleza que Transforma. Então hoje eu quero apresentar para vocês a Maria Vitória. Ela tem apenas 14 anos e desde que ela nasceu, ela enfrenta desafios que a maioria de nós nem consegue imaginar. Por causa de uma prematuridade extrema, ela depende de uma traqueostomia para respirar a vida toda. Mas agora surgiu uma esperança. Existe uma cirurgia que pode permitir que ela respire sozinha, que ela tenha mais liberdade, mais qualidade de vida, mais autonomia que qualquer adolescente deveria ter. O problema é que essa cirurgia tem um custo muito alto e é por isso que hoje nós queremos usar a força da televisão para fazer o bem. Vamos conhecer a história da Maria Vitória. E hoje o Beleza Inteligente da TV também embarca nessa nova missão. Eu estou aqui em Vinhedo, São Paulo, para visitar uma família e vocês conhecerem a história da Maria Vitória. A Maria Vitória nasceu de 7 meses, prematura, teve escoliose, dificuldade para andar e teve que fazer cirurgia. Respirou a vida inteira por aparelhos e respira até hoje através de uma tráqueo. E existe hoje uma esperança de que ela possa fazer uma cirurgia e ter uma vida mais comum, uma vida com mais sociabilidade e com mais qualidade de vida. Mas a Maria Vitória precisa da ajuda de todo mundo e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho dessa história. Vamos lá conhecer um pouquinho dela. E essa aqui, gente, é a Maria Vitória. Eu cheguei aqui para conhecer ela e ela tá toda arrumada, toda linda. Olha como ela se produziu. Tá linda aqui, de uma blusa bem rosa para aparecer na TV hoje, né, Vicky? E aqui é a mãe dela, Sueli. Sueli, obrigada por receber a gente aqui na sua casa, né? É um prazer. Para contar a história da Maria Vitória, porque nós temos um grande objetivo, né? A gente está contando essa história aqui para milhões de pessoas assistirem. Para quê? Para a gente tentar uma ajuda especial aqui para o caso da Maria Vitória. Sueli, conta pra gente um pouquinho como foi essa saga desde que a Maria Vitória nasceu, quais foram, né, os problemas que ela trouxe na vidinha dela, né? O que aconteceu com ela, por que aconteceu e todos os desafios que vocês já superaram com ela. Então, a Maria Vitória, ela nasceu de 7 meses, 3 semanas, né? Nasceu com uma deformidade de caixa torácica e também de coluna. E ela, desde aí então, né, ela precisou ficar na ventilação mecânica. E então a gente tá, né, nessa luta aí, né? Por conta desse aparelho. Ela tem a possibilidade mais de ficar em casa, mas com essa possibilidade também da cirurgia que ela precisa fazer, graças a Deus de coluna já foi feito, tá tudo em ordem, ela consegue se movimentar. Ela já consegue dar alguns passos. Consegue, já consegue andar normal, assim, com apoio, né? Segurando, ela já consegue andar. E agora a gente tá nessa batalha aí pela cirurgia de tórax, né? Que é uma possibilidade grande dela ficar fora da ventilação mecânica, né? Desse aparelhinho que ela usa. E também ter uma qualidade de vida maior, poder ir para a escola, ficar o tempo todo, né? Poder passear. A Sueli estava me contando aqui, pessoal, que desde que ela nasceu, ela usa a ventilação mecânica, né? A respiração por aparelho. E que ainda assim, ela conseguiu andar, fez a cirurgia. Ela vai para a escola, a mãe estava me contando 2 vezes na semana, hoje ela já vai para a escola. E ela não tem nenhuma
deficiência cognitiva. Ela tem, Sim. né, a idade dela, ela tem Sim. hoje 14 anos, 14 né? anos, isso. Ela não verbaliza, ela não fala, Não mas fala. ela entende tudo que a gente tá falando aqui, né, Vi? Dá um joinha lá, pessoal, pra Dá um escutar. Olha lá, viu? Ela tá prestando atenção em tudo que a gente tá falando dela aqui. Então, ela já tem a possibilidade, ela já vai pra escola 2 vezes na semana, mas ela não consegue ficar muito tempo na escola por conta da ventilação mecânica. Então, o objetivo aqui é devolver qualidade de vida, não só pra Vicky, mas para toda a família, Sim. né? Para todo o contexto de vida que ela vive e também trazer para ela uma autonomia dela poder ir para a escola, quem sabe ficar lá sim. o tempo todo, porque daí ela não precisa da ventilação. Então, de socializar, né? De conhecer Sim. pessoas. E isso é uma esperança muito viva no coração de todo mundo, né? Sim. A gente tá batalhando para isso, né? Porque como a vida dela foi sempre casa e hospital por conta das intercorrências, hoje a gente pensa nessa qualidade de vida melhor para ela, né? E graças a Deus há uma esperança, a questão dessa cirurgia, né? Que vai ser bem importante para que esse sonho, né, nosso e também dela de vê-la fora desse aparelho se torne realidade, né? Isso depende de todos nós. Se Deus quiser, vai acontecer, Sim, né? sim. Nós estamos aqui na RS Play, no Beleza Inteligente na TV, que é uma TV que passa no Brasil inteiro, mas que tem a sua grande audiência aqui no Rio Grande do Sul. E eu quis trazer esse apelo para todo mundo que está nos assistindo, justamente porque a cirurgia da Vicky, ela precisa acontecer em um lugar muito especial, Sim. né? O médico que é referência, que consegue fazer essa cirurgia, que é uma... Me corrija se eu estiver errado. É uma expansão do tórax, é isso? Isso. É uma uma toracosplastia. Ela vai aumentar o tórax para que ela consiga respirar sozinha sem aparelhos. Essa cirurgia é feita em 2 etapas e o especialista que faz essa cirurgia fica justamente onde? No Rio Grande do Sul, Em Porto Alegre. Porto Alegre. Qual que é o nome do doutor? Vamos Doutor Cristiano Doutor Cristiano, você Andrade. sabe o nome? Doutor Cristiano Andrade. Você sabe o hospital? Tem algum hospital que é O certo? hospital que vai ser realizada essa cirurgia vai ser no Moinho de Vento. No Hospital Moinho de Vento, Dr. Cristiano Andrade, aí de Porto Alegre. Então, aqui a família mora em Vinhedo, que é onde eu moro também, onde é a minha cidade. Então, quando eu vi essa conexão dessa história, né, de uma família aqui da cidade que eu vivo, para ir para Porto Alegre, que é a cidade onde a gente grava, onde está a sede da RS Play, eu achei que era uma história que valia a pena ser contada, que vale a pena, porque muda a vida de uma criança, muda a vida de uma família. E o nosso apelo aqui, eles precisam juntar um valor muito significativo em dinheiro para conseguir fazer essas 2 fases da cirurgia, que fica algo em torno de R$400 mil, é isso? Isso, R$403 mil. R$403 mil. Eles estão com uma vaquinha aberta, tem Pix para fazer a arrecadação. E além de tudo isso, a gente está falando aqui com você, que é de Porto Alegre, que é do Rio Grande do Sul. Se por acaso você tiver qualquer forma de ajudar, seja em dinheiro, seja em doação, mas às vezes até com uma ligação. Nós já falamos o nome do médico, nós falamos o nome do hospital, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu falo que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente na hora certa. Não foi à toa que eu fiquei sabendo da história da Vicky, que o nosso programa tem sede em Porto Alegre, porque quem sabe alguém que está aqui vendo essa reportagem agora pode se sensibilizar e falar, nossa, eu consigo ajudar de alguma forma. Então, todo tipo de ajuda é bem-vinda. O mais importante é que o quanto antes a gente consiga viabilizar a cirurgia dela. Você me explicou outro dia que o quanto antes fizer, mais chance de sucesso, Mais é isso? chance de sucesso. Tem alguma idade para que essa... Não tem idade. É só assim, como se trata de uma criança, tudo quando é criança é bem mais fácil a recuperação também, né? E a chance de dar certo é maior. Se Deus quiser. Então a gente conta com a sua ajuda. A gente conta aqui na tela, agora vai aparecer para vocês o Pix, por QR Code, para qualquer ajuda é muito bem-vinda. E também, se você tiver alguma outra forma de nos ajudar, isso será bem-vindo. E se Deus quiser, daqui a alguns meses a gente vai voltar aqui para ver a Vicky pós-cirurgia, para ver como é que ela ficou. E isso depende de todos nós. Então, o que pode parecer pouco para uma pessoa fazer, somando, ela é muito quando muda a vida de alguém. E não só a vida dela, mas a vida de uma família inteira. Então, que Deus abençoe. Amém. Ô, Vicky, vamos dar um tchauzinho para todo mundo lá, ó. Um tchauzinho lá, amor. Olha lá, ó. Pessoal, a gente conta com a colaboração de cada um. Muito obrigada e até a próxima. É impossível a gente assistir uma história como essa e não se emocionar. Então, se você puder ajudar de qualquer forma, qualquer valor faz a diferença. Às vezes, aquilo que para nós pode parecer pouco,
representa um passo enorme na vida de alguém que está realmente precisando. Tá passando aqui para vocês na tela todas as informações, Pix, vaquinha, em todas as formas que você pode ajudar. E se de qualquer forma você não puder fazer uma doação, então faça um gesto que também tem muito valor, que é compartilhar essa história para que mais pessoas possam conhecer a Maria Vitória e para que a gente possa acelerar esse processo. Porque quanto antes ela fizer a cirurgia, mais chance dela passar a respirar sozinha pela primeira vez. Porque eu acredito que a verdadeira beleza também está em cuidar de outras pessoas. E é com esse sentimento e com a certeza de que vai dar tudo certo que a gente encerra esse programa de hoje. Muito obrigada por você estar comigo em mais este dia. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, porque é muito mais do que a sua audiência. Eu sei que a gente está aqui fazendo um movimento inteligente em prol da saúde e da beleza. E a gente se encontra aqui no próximo sábado no Beleza Inteligente na TV.